Vamos lá. Boa noite. Espera um pouco as pessoas entrarem. Só sombra é tudo. Não aparece para mim que não. Bom, 8 horas em ponto. Boa noite, gente. Meu nome é Elbert, para quem não me conhece. Eu sou um dos tarefeiros lá da Fraternidade Vovó Maria Batista, né? E hoje nós vamos fazer um estudo sobre o apóstolo Pedro, né? Um dos primeiros discípulos de Jesus e um dos 3 discípulos que estavam sempre presentes nos principais acontecimentos bíblicos, né? Nas passagens do Mestre. Nós vamos fazer uma linha de tempo, né, desde falando do próprio nome dele, passando pela escolha de Jesus Cristo, a vida de Pedro e algumas passagens bíblicas até a morte desse apóstolo, né, que é considerado a pedra fundamental da Igreja Católica, né, e também, né, do nosso Mestre Jesus, uma das pedras fundamentais dessa grande obra do Mestre Jesus. Antes de mais nada, vamos pedir à espiritualidade, né, que nos ilumine, que nos acompanhe neste momento de estudos, porque é um momento que para todos nós, né, um momento de aprendizado para todos nós, para mim, para todas as pessoas que vão assistir, né? Então, vamos pedir luz, vamos pedir que essa mensagem chegue a todos aqueles que necessitam da palavra do Mestre, dessas palavras de crescimento, desses estudos que trazem o nosso crescimento espiritual, né? Afinal de contas, nossa vida tem que ser baseada também na espiritualidade. Pedir que essa mensagem chegue aos encarnados e desencarnados. Às vezes a gente pensa que estamos simplesmente fazendo, né, a palestra para pessoas encarnadas, mas não. Normalmente existem desencarnados também nos acompanhando nesses estudos. Então é muito gratificante saber disso também, né? Se eu cometer algumas pequenas falhas aqui, eu peço desculpas. Afinal de contas, é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra online, né? Nunca fiz. Mas vamos seguir em frente aqui, né? Bom, a palestra a gente vai começar falando sobre o nome, né, de Pedro. Eu tô com outro monitor aqui do lado, gente, então se eu começar a olhar para o lado aqui, vocês me perdoem, mas eu vou lendo a palestra e a gente vai discutindo sobre ela, tá? A gente vai falando. Vamos lá. Primeiramente, o nome do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão. Quando ele encontrou Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa a rocha ou a pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. É daí que vem a principal explicação, né, do nome dele, Pedro. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Assim, a narrativa do Novo Testamento se designa o apóstolo Pedro por essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo o chamava de Cefas. O apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro. E Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro, e depois passou a designá-lo como Pedro. A gente conhece mais o apóstolo Pedro, né, pelo nome dele, pelo fato dele ser considerado a pedra fundamental da igreja do Mestre Jesus, né? Ele foi o apóstolo escolhido pelo Mestre Jesus para ser a pedra fundamental dessa igreja, né? Ser todo o alicerce da nossa igreja. Ele está pedindo para você mostrar sua camisa. Bom, gente,
Antes de dar continuidade aqui, a Lizinha pediu que eu mostre a minha camisa. Eu sou um dos integrantes da mocidade, né, da fraternidade. Então, tá, eu não sei, tá dando para ler certinho ou tá espelhado? Levanta, tá espelhado. Bom, provavelmente para você está espelhado, mas eu sou integrante lá da mocidade, da fraternidade, e participo desse trabalho edificante lá, que é ajudar os jovens também, né, nesse aprendizado do mestre, né? Nesse aprendizado do evangelho, para que todos nós possamos seguir em frente, né? E a melhor idade para isso é justamente na idade jovem, né? Dos jovens, né? Dos adolescentes, as crianças, porque é terreno fértil e totalmente aproveitável, e como a grande maioria concorda também, é o nosso futuro, né? São eles que vão herdar esse plano aí que a gente está construindo. Então tá aqui a camisa da mocidade, provavelmente está espelhado, mas tá normal? Então tá normal, tá dando para ler a mocidade aí. Essa é a nossa camisa dos nossos tarefeiros e alunos. E pede para as pessoas que quiserem botar o nome na live para preces, pode passar por aí que a gente está anotando. Bom, a Maísa tá me falando aqui. A Lizinha tem a Grazi e eu tenho a Maísa, né? A Grazi está anotando. A Grazi tá anotando lá? Uhum. Pois é, a Grazi está anotando, né? Então, quem quiser colocar os nomes para as orações, os pedidos de orações e bênçãos, né? Pode ir anotando aí, que a Grazi está anotando todos os nomes, tá, gente? Bom, dando continuidade, Pedro, vamos começar sobre a história de Pedro, né? O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Pedro tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, assim como ele. É bem provável que o seu pai, Jonas, também fosse um pescador. Era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais da igreja primitiva. Pois bem, Pedro, assim como o irmão dele, ele era pescador, né? Daí que vem também essa questão, né, de pescadores de homens, era uma expressão que o mestre Jesus utilizava para ele, para os apóstolos pescadores, né? E era uma linguagem figurativa também, né? Porque é aquela velha história, você tem que trazer para o peixe o interesse dele para ser pescado. No caso do mestre Jesus, a isca era a palavra, e essa palavra edifica as pessoas até hoje, né? Não é o caso do peixe, né? Que a isca traz ele normalmente para baixo, no caso de pesca esportiva, né? Para pescar e soltar. Mas no caso do mestre Jesus, não. Essa isca, a palavra do mestre, os apóstolos utilizavam da palavra para pescar pessoas, para que essas pessoas pudessem seguir e se edificar, né? Pedro possuía uma educação considerada por alguns historiadores limitada e falava o aramaico, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão, que exigia constante contato com gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo na cidade de Decápolis. Bom, alguns historiadores falavam que Pedro, né, tinha uma educação limitada, né? Mas se a gente leva em consideração que naqueles tempos que ele sabia ler e escrever já era uma habilidade considerada muito diferenciada, né? Se a gente traz até para os tempos próximos aos nossos, vamos colocar aqui na época do Brasil Império, a grande maioria da população não sabia ler e escrever. As missas normalmente eram rezadas em latim, né? E algumas pessoas tinham domínio dessa língua. Em alguns casos existiam alguns padres que traduziam essas missas, né? Mas quem não sabia ler, escrever ou falar latim não entendia nada. Então, essa habilidade que Pedro já tinha naquela época lá atrás, né? Aí a gente está falando, né, da época do Mestre Jesus, há mais de 2000 anos atrás, a gente fala de uma habilidade, de uma capacidade que já era considerada um tanto quanto ímpar.
Então, esse aspecto de falar que a educação dele era limitada não é algo tão real, levando-se em consideração esse diferencial que ele tinha, né, nessa época. Além disso, normalmente as pessoas que dominavam essa capacidade eram muitos os sacerdotes, os mestres da lei, né, os fariseus e tudo mais. Então, para a gente ter uma noção, né, existiam pouquíssimos sacerdotes naquela época, né, e pouquíssimas pessoas que estudavam a lei realmente. Então, levando-se em consideração que essas pessoas eram poucas, Pedro sim já tinha uma capacidade bem diferenciada, não é? Vamos seguindo em frente. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio do seu irmão, o apóstolo André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disso, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estavam pescando no mar da Galileia. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens, entre aqueles os que seguiriam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. Bom, como a gente já havia falado antes, né, ele é considerado um dos primeiros apóstolos, né, a ser chamado para fazer parte da congregação com o Mestre Jesus. Foi chamado durante o seu tempo de trabalho, eles estavam pescando junto com André, né? Então ele foi chamado, em uma das passagens bíblicas, né, até relata esse momento, quando ele estava pescando, e o Mestre Jesus aparece, né, e os chama faz esse chamamento, né, para segui-lo. E vejam só como que, a partir desse ponto, a gente já começa a ver o grau de iluminação, tanto do Mestre Jesus, quanto do Pedro e os demais apóstolos. O ato de chamar uma pessoa, né, você está lá trabalhando no seu meio de subsistência, está naquele momento lá de concentração, tentando ganhar seu ganha-pão, e aparece uma pessoa do nada, né? Algumas pessoas chegam a falar, né? Aparece um barbudão cabeludo, né? E te chama, olha, me segue que eu vou te ensinar muita coisa. Me segue que eu vou te mostrar o reino de meu pai. Me siga porque nós vamos pescar pessoas. Se a gente levasse para os nossos tempos atuais, e provavelmente até naquele tempo passado também, muita gente vai considerar o Mestre Jesus louco, né? Então, a iluminação que o Mestre Jesus tinha, a luz própria dele, a paz que ele transmitia, essa segurança que ele passava para os apóstolos, né, era algo que conquistava as pessoas, era algo que trazia as pessoas para ele. E com isto, as pessoas o seguiam. Jesus arrastava multidões com ele. Mas nem todas as pessoas tinham coragem de segui-lo efetivamente. Apesar dele levar multidões para escutar as palavras, para passarem pelos milagres, né, para serem curadas, poucas pessoas, né, naquela época, tinham a coragem de segui-lo efetivamente. Porque no início, quando ele ainda não estava sendo perseguido, né, nem ele nem os apóstolos estavam sendo perseguidos, era mais tranquilo. Mas depois de um determinado período de tempo, Jesus Cristo começou a incomodar muita gente, porque ele trouxe a boa nova, ele trouxe aquilo que, de certa maneira, trazia um certo incômodo aos fariseus, né, aos mestres da lei. E a partir do momento que ele começou a chamar os apóstolos, isso foi louvável, porque aquelas pessoas acreditaram na palavra dele, acreditaram que poderiam edificar uma sociedade melhor, que poderiam ajudar o Mestre Jesus a edificar um mundo melhor. Então a atitude dessas pessoas, de Pedro e os demais apóstolos, ela é louvável nesse aspecto, porque é muito difícil, até nos tempos atuais, se a gente para raciocinar, de seguir uma pessoa, simplesmente porque você acha que ela é uma pessoa santa, um Deus encarnado.
ou filho do Pai, né? É difícil fazer isso. Porém, ele conseguiu. E dessa maneira, Pedro começou a seguir o Mestre Jesus. É algo que a gente já começa a perceber o grau de iluminação dessa pessoa a partir daí. É difícil de explicar, né? Hoje, na nossa ignorância ainda, nesse ponto que a gente se encontra, né, de evolução, é difícil da gente poder até explicar o que faz uma pessoa seguir alguém dessa maneira. A Lizinha falou que incomoda ainda hoje. A Lizinha falou que incomoda ainda hoje? Realmente é algo que deve incomodar, porque a grande maioria das pessoas tem uma certa dificuldade. As pessoas falam assim, nossa, eu preciso de uma salvação, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso de um norte na minha vida. Mas quando você fala para aquela pessoa tudo que ela tem que fazer, ela começa a achar aquilo absurdamente trabalhoso. Porque se a gente para avaliar, tudo que o Mestre Jesus pede para a gente fazer, para a gente aplicar em nossas vidas, não é complicado. Amar ao próximo é complicado. Ser caridoso é complicado. Ter fé, às vezes, para algumas pessoas é complicado, mas é complicado? Não é. Não é complexo. Se alguém chegar e falar assim, não, Elbert, é trabalhoso, tudo bem, eu concordo. Eu acho que a grande maioria das pessoas concordam. Mas, se a gente para avaliar, tudo nesse plano é trabalhoso. Toda situação que a gente passa nesse plano é trabalhosa. Então, falar que é impossível, não é. Se alguém me disser assim, não, Elbert, dá trabalho pra caramba, aí tudo bem, concordo. Ser caridoso dá trabalho. Amar ao próximo incondicionalmente dá muito trabalho. Se amar as pessoas com todos os defeitos que ela tem, principalmente amar até seus inimigos, dá trabalho, realmente dá. Mas não é complicado. São atitudes simples. E isso que o Mestre Jesus pede pra gente fazer até hoje. E é isso que gera certa resistência até hoje, em relação ao Mestre Jesus. Pedro foi a rocha que Jesus escolheu. Sim, Pedro foi a rocha que Jesus escolheu, foi a rocha edificante, né? Foi a pedra fundamental da igreja. E a Neuza coloca que se isso tudo que você falou, você vai ter a veste branca. Sim, que a Lizinha uma vez, eu me lembro uma vez lá na fraternidade que a Lizinha falou, né? Que não adianta a gente frequentar a fraternidade simplesmente com a roupa branca e achar que a gente está fazendo o correto. A veste branca, ela é uma linguagem figurativa daquilo que a gente está tentando transformar a nossa alma. Transformar a nossa alma em luz, isto sim é muito difícil. Isso sim é algo que gera uma certa resistência ainda dentro de nós, porque nós somos seres imperfeitos. Nós ainda somos carentes de evolução. Então, a questão da veste branca, né? Que essa linguagem de figuração, essa expressão, é justamente purificar a alma, deixar a alma branca, deixar a alma alva, sem impurezas. Esse caminho é longo, gente. Nós estamos partindo agora, nós estamos deixando um plano de provas e expiações para transformar em um plano de regeneração, né? Então, assim, a gente já percorreu um caminho muito longo, tem ainda um caminho muito longo a se seguir. Não dá para saber se está na metade do caminho, se está 2/3 do caminho, não dá para saber. A única coisa que a gente sabe é que o caminho ainda é longo, para a gente ainda evoluir, né, para mundos felizes, mundos angelicais, a gente tem muita estrada pela frente ainda. Mas se a gente tiver fé, a gente consegue. Vamos dar continuidade aqui, né? Bom, agora nós vamos falar sobre algumas passagens, né, do apóstolo Pedro durante o ministério do Mestre Jesus. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da Transfiguração. Vejam bem, olha só essas duas passagens bíblicas, né, que Pedro esteve, para falar a verdade, praticamente em todos os aspectos importantes das passagens do Mestre Jesus, Pedro estava presente. Estava sempre presente junto ao Mestre. Porém, por exemplo, de encontrar Jesus sobre as águas. Pedro foi o discípulo, né, que foi se encontrar com o Mestre. Olha que coisa interessante. Tenta imaginar que uma pessoa aparece para você, uma pessoa que você considera, né, um ser iluminado, e ele, no meio de uma tempestade, vem andando na sua direção,
no meio sobre a água, pairando sobre a água, e fala: venha ao meu encontro. Quantos de nós teríamos coragem, não é, de pisar sobre as águas e caminhar na direção do Mestre? Quantos de nós acreditam que são capazes de fazer isso? O Mestre Jesus só fala para a gente o seguinte: se você tiver realmente fé, se você realmente acreditar que você é capaz de fazer isso, você fará. Porém, as pessoas, a gente ainda não consegue fazer, né? Um ou outro aí já tentou, afundou na água, mas pelo menos tentou dar o primeiro passo, né? Mas é algo que a gente ainda carece de fé, para a gente perceber que essa coisa é realmente trabalhosa, né? A gente ter a alma pura, a alma leve o bastante, a ponto de não afundar sobre as águas, é algo que ainda para seres imperfeitos como nós, é algo absurdamente difícil. Então, ainda nesses tempos, nós precisamos nos burilar para chegar nesse ponto. Outra passagem, que é uma passagem assim que é absurdamente importante, é justamente no milagre da transfiguração. Quando o Mestre Jesus ele aparece, ele sobe o monte, né? E os discípulos o veem, né? Junto com Moisés e Elias, né? E naquele momento o Mestre se torna luz. Vejam só que passagem belíssima. Você ter uma ideia, e isso aí é absurdamente difícil, né? Porque você conseguir enxergar toda a luz não, parte da luz que o Mestre Jesus tinha dentro dele, essa energia pura que o Mestre Jesus tinha, é uma honra que pouquíssimos tiveram acesso. 3 pessoas encarnadas tiveram acesso a essa imagem até hoje. Vejam só, passados mais de 2000 anos. E, além disso, é algo que é ímpar. A espiritualidade fala, né, relata em algumas das comunicações, que quando o Mestre Jesus esteve encarnado aqui em nosso plano, a luz dele era visível a galáxias de distância. A luz dele brilhava de uma maneira tão efetiva, de uma forma tão forte, que era possível vê-lo do espaço, em outras constelações. Olha o tamanho dessa luz, né? O próprio título, né, Jesus Cristo, Cristo é um título de evolução. Um ser crístico, né, é considerado um ser iluminado, um ser com altíssima elevação divina. A espiritualidade nos traz que existem planetas crísticos e que nós encarnados e seres em processo de evolução ainda, entendemos que esses planetas são sóis. Então, pelo que a espiritualidade nos explica, né, todos as estrelas que nós enxergamos são nada mais, nada menos que planetas crísticos. Então, vejam bem, existem outros. Jesus Cristo é o governante supremo do nosso planeta e mais 5. Então, assim, mais 4, na verdade, são 5 ao todo, né? Ele é um dos... é o governante supremo. E quando ele esteve presente aqui, ele brilhava tanto que era visível de outras galáxias. Mas vejam bem, 3 pessoas tiveram a oportunidade de enxergar isso materializado. Que essa luz é uma luz espiritualizada, né? É uma energia que algumas entidades mais evoluídas conseguem ver, né? Agora, os encarnados, os 3 apóstolos, e Pedro estava entre eles, tiveram a honra de presenciar essa transfiguração. Vejam só que honraria. Vamos dar continuidade. Quando Jesus perguntou a seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada para ele. Nesta mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, com o grau de evolução espiritual que ele já tinha, porque, querendo ou não, gente, a gente vai chegar à conclusão, quando a gente for estudando aqui para frente, a gente vai perceber que Pedro, ele tinha algumas características muito próximas às nossas. Algumas das atitudes de Pedro eram um tanto quanto imperfeitas, vamos falar assim. Eram reações absurdamente normais. Não louváveis, mas eram normais. Mas o grau de evolução dele, queira ou não, né, sempre conforme o nosso planejamento reencarnatório, nós estabelecemos, junto à espiritualidade, junto aos engenheiros siderais, como que vai ser a nossa encarnação, por quais provações vamos passar, o que a gente quer resgatar, né, os nossos débitos, quais as provas que nós temos que passar para resgatar nossos débitos. Então, um ser que é escalado. É como se fosse uma seleção, gente. É como se fosse uma seleção de qualquer esporte que você queira, né? Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de taekwondo, artes marciais, né? E tudo. Mas é como se você estivesse sendo escalado por uma seleção diferenciada. E Pedro recebeu essa incumbência de ser um apóstolo do Mestre Jesus. E devido a esse grau de evolução que ele teve, ele falou que ele era o filho de Deus. Que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ou seja, ele recebeu essa revelação do plano superior. Foi uma ligação direta que Deus teve com ele. A Lizinha falou que o nosso sol é a reunião de espíritos superiores. Hã? O nosso sol é a reunião de espíritos superiores. Gente, a Lizinha está acompanhando junto com a gente aqui. Mas ela disse que o nosso sol é uma reunião de espíritos superiores. Tentem imaginar a grandiosidade disto. São espíritos com luz. E isso forma um sol. E o nosso sol nem é uma estrela de tão grande, de grandeza tão elevada. Mas a gente já tem seres relativamente próximos a nós, né, gente? Está distante hoje com a nossa tecnologia, mas está relativamente próximo a nós. Não é? E a nossa estrela é velha, né? O sol é velho. Mas, e voltando aqui a esse aspecto, né, da palavra, que nesse mesmo momento que Pedro disse que o Mestre Jesus era o Filho de Deus encarnado, né, Jesus disse que ele seria a pedra fundamental da igreja que o Mestre Jesus estava por construir. Tenta imaginar outro ponto, né? O que é isso? Tenta imaginar, gente, o que é você ter que carregar sobre si o peso de ser um dos protagonistas da palavra do Mestre Jesus e, principalmente, ser a pedra fundamental, ser o alicerce dessa igreja, ser o alicerce dessa palavra. É uma responsabilidade muito elevada. Existem poucos espíritos que seriam capazes de passar por isso. Poucas pessoas que passaram por esse plano têm essa capacidade de seguir em frente com essa honraria. Tem muita gente que se acha preparada. E é louvável que essas pessoas também tenham essa fé. Mas lá no fundo, algumas dessas pessoas ainda não têm esse grau de elevação espiritual para isso. E a gente vai ver o motivo para frente aqui também no nosso estudo. Mas Pedro é considerado, até hoje, né, e foi considerado desde aquela época pelo Mestre Jesus, como a pedra fundamental, como a rocha que alicerçaria a sua igreja, que ele estava fundando a partir daquele momento. Então, essa é uma honraria muito grande que Pedro recebeu do Mestre. Bom, pelo jogo de palavras que envolve o significado do nome Pedro, surgiram muitas interpretações. Duas delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que a pedra seria o próprio Pedro, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por Pedro, isto é, Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a pedra é considerada, voltando novamente, gente, uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Em aspectos bíblicos, se a gente pega a Bíblia para estudar,
né? Graças a Deus, particularmente, eu estou gostando muito desde que eu comecei a estudar espiritismo, né? Não faz muito tempo que eu comecei a estudar, mas eu tive essa honra de começar a interpretar melhor as passagens bíblicas. A gente começa a perceber que o Mestre Jesus, os apóstolos, os profetas, né? Eles escreviam os textos bíblicos de uma maneira muito alegórica. E por que eles escreviam dessa maneira? Porque o povo naquela época não conseguia ver a verdade pura e simples, a verdade nua e crua, como algumas pessoas costumam falar. Então eles tinham que falar por meio de figuras, por meio de alegorias. E o que acontece? Quando Jesus Cristo fala que Pedro seria a rocha, né, a pedra fundamental, ele estava falando justamente isso. Por quê? Ele estava utilizando de uma figuração porque existe uma passagem bíblica que fala, né, que se você constrói sua casa sobre a rocha, se você edifica sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir qualquer intempérie, e essa casa vai permanecer de pé, se ela for construída sobre a rocha. Porque o alicerce daquela edificação, ele está bem firme, ele está resistente. Ao passo que se você faz a sua edificação sobre a areia, ela vai ceder algum dia. Se não for no próximo, vai ser em pouco tempo. Não vai ser uma estrutura, não vai ser uma edificação que dure para a eternidade. E Jesus Cristo considerava que Pedro tinha essa capacidade, que ele seria capaz de sustentar essa edificação, de sustentar esta obra divina, de sustentar a fundação da igreja do Mestre Jesus. E por isso ele fala. E outros historiadores dizem que essa expressão de a pedra, né, seria como se fosse um espelhamento, né? Seria Pedro se dirigindo à própria pedra fundamental da igreja, que era o Mestre Jesus. Então, essa expressão, ela é muito falada, inclusive nos tempos de hoje. Se a gente passa pela Bíblia, a gente vai perceber que existem várias alegorias, várias linguagens figurativas dentro da Bíblia. E todo símbolo, toda simbologia, se a gente pega para estudá-la, né, a gente percebe que ela tem vários graus de entendimento. Você começa lá pelo mais simples, né, que é o próprio nome, o próprio substantivo, que é o aspecto físico daquela coisa. Depois você passa pelo aspecto filosófico daquilo, e aí a gente começa a entender. Nesse caso, por exemplo, né, a rocha é firme, é rígida, então ela sustenta algo. Aí a gente começa a passar para o filosófico, e em alguns casos, na grande maioria deles até, a gente evolui até para o aspecto metafísico da coisa. Então, quando a gente começa a falar disso, né, quando a gente começa a estudar essas simbologias, a estudar essas linguagens de expressão, a gente começa a ter uma visão mais global, uma visão mais precisa das coisas. A gente começa a interpretar, dominar isso aí. A Bíblia, se ela for traduzida em palavras da forma como a gente interpreta hoje, ela vira uma verdadeira biblioteca. Um livro só, ele vira uma biblioteca inteira. Então vejam só a quantidade de conhecimento e sabedoria que tem dentro de um livro. A gente pode transformar só esse livro numa biblioteca inteira. É uma dádiva que o Mestre Jesus deixou para a gente. É uma dádiva que os profetas deixaram e que os apóstolos deixaram para a gente. E a gente tem que valorizar isso. A gente tem que estudar. Não é fácil. Só de falar, né? Se eu fizer uma enquetezinha aqui, não dá tempo da gente fazer hoje, mas se eu fizer uma enquete e perguntar quantas pessoas já leram a Bíblia, poucas pessoas que estão presentes aqui vão falar que já leram. Mas quem já leu a Bíblia inteira? E o melhor, quem leu a Bíblia e procurou interpretá-la? Porque a Bíblia também ela é um livro que você não pode ler da maneira de forma cursiva. Lá da página 1 até o final. Se você fizer isso, você se perde. Existem alguns planos bíblicos, né, até aplicativos que fazem isso. Tem o próprio Bíblia, né, que tem no Android, para o iOS também, que eu já vi, e tudo mais, que ele tem planos de leitura bíblicos, né, que ajudam a gente a fazer um plano de leitura. O aplicativo que eu utilizei na minha época mesmo,
eu estou querendo fazer de novo. Dava o desafio de fazer a leitura da Bíblia em um ano. Eu confesso que eu levei 1 ano e meio, né? Não levei 1 ano, não consegui ler em 1 ano, não. Mas 1 ano e meio eu consegui fazer a leitura da Bíblia. Então, e é algo que essa primeira leitura minha foi simplesmente uma passagem de olhos. E hoje, quando eu tenho essa oportunidade de fazer esse estudo das passagens bíblicas, né, sob a perspectiva do Espiritismo, aí sim eu comecei a perceber o real significado das passagens. Tem muito mais aprendizado, além de contar uma história do que ocorreu. Essa é a riqueza da Bíblia. Essa é a riqueza da palavra do Mestre Jesus. Não é? Bom, vamos seguindo em frente. Ninguém respondeu, não, tá? Só pra saber. Não, mas a Maísa está falando que ninguém respondeu, mas a gente não está fazendo enquete aqui. A Graziela está falando aqui, ó. Tá vendo? A Graziela está respondendo. Olha, você tá? conseguiu ver aí? Eu estou conseguindo ver aqui agora. A Graziela falou que tentou ler, mas não entendia nada. Aí ela parou. É porque não apareceu esse comentário. Eu antes de ler a Bíblia também, eu tentei um monte de vezes e parei. Agora não, agora eu tento ler. O Adriano está falando que ele não tentou. A Glaciele Belomo falou que a Bíblia é muito difícil, na opinião dela. Realmente, não é uma leitura fácil, gente. Tem muita linguagem de expressão, tem muita alegoria, mas é algo que nos convida a estudar, nos convida a evoluir. Então, se vocês querem um conselho hoje, leiam a Bíblia. Tenta ler primeiro, pega um plano desses de leitura da Bíblia e tenta ler como se estivesse lendo um livro normal mesmo. Depois da primeira leitura, aí começa a fazer leituras mais focadas e aí começa a perceber o que está nas entrelinhas, o que cada palavra quer dizer, o que cada frase que o Mestre Jesus queria falar. Aí a gente vai começar a perceber qual que é a profundidade dessas passagens bíblicas, né? Qual que é o real significado daquilo e qual que é a riqueza de significado. Eu costumo falar, gente, quem já viu minhas palestras lá na Fraternidade, eu costumo falar que às vezes um parágrafo, uma passagem bíblica que teoricamente é um parágrafo, vira uma palestra de 1 hora e meia, devido à riqueza de significado que aquela passagem tem. Então, se vocês querem um conselho, leiam a Bíblia e depois tentem interpretar cada passagem. Mas primeiro leia, para ter experiência. Vale a pena, é edificante. Vamos seguir em frente. Bom, o apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus, antes da crucificação. Justamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. A última ceia, que é uma das passagens, né? Quem vai à missa, por exemplo, eu tenho base de educação católica, eu cresci na igreja católica, faço questão de ir até hoje, às vezes também, eu vou às vezes à igreja. A Grazi pediu para avisar que falta 25 minutos. A Grazi a preta do online. A Maísa tá falando também que a Grazi é a preta do online, mas tá certo. A gente tem que controlar o tempo, a gente tem 1 hora para falar. Mas, e eu sou igual a Lizinho, se deixar eu viro à noite falando desses assuntos, então eu tenho que me policiar mesmo. Mas, em aspectos bíblicos, gente, uma das passagens da Bíblia que mais a gente tem contato com ela é justamente a última ceia, né? É uma das passagens mais famosas da Bíblia. Quem frequenta a igreja católica ou quem já frequentou sabe do que eu estou falando. Ela é arduamente não, na verdade não, ela é insistentemente citada pela igreja. Toda a missa tem uma passagem que fala, né, sobre a última ceia do Mestre Jesus com os discípulos, né, sobre a questão do vinho, sobre a questão da Eucaristia. Então, sim, é uma das principais passagens. E Pedro recebeu, junto com João, a incumbência de organizar essa passagem junto ao Mestre Jesus, né, essa última ceia, né, que ele sabia, o Mestre Jesus sabia que aquele dali seria um dos últimos momentos que ele teria junto com seus discípulos neste plano encarnado, né? Então o Mestre Jesus ele pediu que Pedro, juntamente com João, tivesse essa honra de fazer essa última ceia. Inicialmente, ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse seus pés,
mas quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo um banho. Bom, ele foi muito resistente, ele foi muito reticente nesse ato, né? Quando Jesus Cristo foi para lavar os pés dele, ele falou assim, não, eu não tenho como receber essa honra. Um ser da sua magnitude lavar meus pés, eu não sou honrado bastante para que você faça isso. Mas o mestre o advertiu sobre aquele ato, né? Que ele fala, de maneira a convencê-lo, que a ponto dele virar e falar assim, não, se for disso aí, lave da cabeça aos pés. É uma linguagem também figurativa que o mestre Jesus também gosta de deixar para a gente, se a gente para avaliar, que é uma das coisas mais importantes. Meu pai sempre me falava isso. Meu pai falava que sem humildade a pessoa não é ninguém, né? Então nós temos que ter humildade. E essa passagem demonstra isso. Além do meio purificante que é a água, existem dois elementos, né? Se a gente para avaliar nas linguagens figurativas, existem dois elementos de purificação de todos os elementos, a água e o fogo, né? A água é um deles. A água, ela limpa e ela é o elixir da vida. Então a gente tem dois aspectos na água aí. E o Mestre Jesus demonstra isso. Ele está limpando e também está praticando a humildade. E está praticando também a caridade, porque ele está limpando os pés de outra pessoa. Ele está limpando aquela pessoa. Então, se a gente para avaliar só nessa pequena passagem, esse ato do Mestre Jesus, a gente percebe. E Pedro, no início, foi um tanto resistente, porque ele achava que aquilo dali, ele não era merecedor daquela honraria. Ele não era merecedor que um ser da magnitude do Mestre Jesus lavasse seus pés. Mas ele depois deixou que o mestre o deixasse limpar e pediu praticamente um banho em seguida. Seguindo em frente, vamos lá. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, 2 vezes na ocasião que envolve a prisão e a crucificação do Senhor. Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do mestre, Pedro se arrependeu profundamente. Vejam só, aqui nós temos praticamente, quase na mesma passagem bíblica, 2 pontos. O primeiro, né? Quando o mestre Jesus fala que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele fez isso. E ele chorou, né? Quando o mestre Jesus, alguns falam que ele chorou, né? Que quando ele negou o mestre, quando a serva do sumo sacerdote fala assim, não, você é um dos que andavam com ele. E ele fala, não, você não sabe o que você está falando, o galo canta, que foi na última negação. E aí ele se lembra do que o mestre havia dito para ele e se arrepende profundamente. E contrasta muito também com a reação dele quando o auxiliar do sumo sacerdote, conhecido como Malco, né, na Bíblia, está o nome dele lá, quando ele vem junto com Judas e com os guardas para prender o mestre Jesus, né, ele saca uma espada e ataca o servo do sumo sacerdote. Malco era considerado o primeiro na escala de sucessão do sumo sacerdote. E o Pedro cortou a orelha dele. E nesta ocasião, nesta passagem bíblica, o mestre Jesus pede que ele embainhe a espada, porque ele não defendia, né, que a gente deveria reagir com violência. Jesus Cristo sempre falava, outra linguagem figurativa, se alguém lhe ofende uma face, ofereça outra. Não é para a gente ficar tomando bofetada indefinidamente. Não é isso. O Mestre Jesus ele simplesmente queria falar, se alguém lhe age com truculência ou violência, seja gentil e caridoso com essa pessoa. Mostre para aquela pessoa a outra face da moeda. Mostre para aquela pessoa a reação correta. Mostre para aquela pessoa que o mundo não é feito de violência. Durante 3 dias? Durante 3 dias ele ardeu em febre. A Lizinha está falando que na passagem, onde quando Pedro
se arrepende, né, de ter negado o Mestre Jesus. Após isso, ele ardeu em febre durante 3 dias, né? É uma reação, né, do próprio corpo, né, devido a isso. Provavelmente, sei lá, a imunidade caiu, alguma coisa do tipo, devido à o extremo arrependimento que ele teve. Né? A gente sabe hoje em dia, por exemplo, pessoas que estão passando por processos depressivos têm imunidade baixa, né? E por causa disso, ele ardeu em febre durante 3 dias. E voltando a esse aspecto da questão, né, da violência, quando o Mestre Jesus fala para ele, embainhe sua espada e não faça isso, ele vai e restitui a orelha de Malco com um toque, né? Aí ninguém sabe, né, se ele pegou a orelha no chão, colocou no lugar de novo e a orelha colou, e não apareceu cicatriz nenhuma, se ela cresceu novamente. A única coisa que se vê na Bíblia é que ela foi restituída. E o Mestre Jesus, mais uma vez, nos dá uma grande lição. Mesmo que alguém lhe venha lhe prender, e ele sabia pelo que ele ia passar. Ele sabia que ele seria crucificado. Ele sabia que ele, antes de ser crucificado, que ele seria humilhado, que ele passaria por chibatadas, por tudo que ele passaria. E mesmo assim, ele reage de uma forma absurdamente serena. E, inclusive, restitui a orelha de uma daquelas pessoas que estavam indo ao encontro dele para o prender. Vejam só o tamanho, né, a magnitude desse ser, né? O que ele traz para a gente de aprendizado, o que ele nos traz como conhecimento. É absurdamente edificante. Vamos seguir em frente, gente. Que a auxiliar da Grazi está aqui me falando que eu tenho 15 minutos. Bom, é possível que o apóstolo Pedro tenha testemunhado a crucificação, apesar dos evangelhos não o mencionarem. Cristo ressuscitado apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro. Ele foi um dos que receberam Jesus, né, logo após a ressurreição dele. Né, após ele aparecer para as mulheres e tudo, Pedro foi um dos que o Mestre Jesus apareceu para ele em pessoa. Né? Antes da gente chegar ao aspecto da morte de Pedro, gente, vamos fechar o que Pedro foi em vida. Né? Apesar do grau de evolução dele, né, como eu disse anteriormente, ele fez parte de um grupo seleto de seres encarnados que acompanhariam o Mestre Jesus na passagem dele aqui na Terra. Né? Mas, mesmo com todo esse grau de evolução, se a gente para comparar, Pedro tinha ações e reações tão humanas quanto a maioria de nós. Então, o que nos impede de ser um apóstolo? O que nos impede de seguir o Mestre? O que nos impede de andar no caminho correto? Esta é a lição que a gente tem que colocar para a gente. Esse é o questionamento que a gente tem que fazer para nós. Não é impossível. É como eu disse no início, é trabalhoso, mas não é impossível. Então a gente tem que seguir dessa maneira. A gente tem que saber que com todos os defeitos que nós temos, nós somos seres que seremos capazes de evoluir. Nós estamos em um processo evolutivo. O próprio Jesus Cristo já falava, né? Vós sois pequenos deuses aos olhos do Pai. Dentro de vós existe uma centelha divina. Dentro de cada um de nós existe uma pequena centelha. E essa centelha está pedindo simplesmente para ganhar corpo e brilhar. Essa luz divina que o Mestre Jesus tinha, que era visível a galáxias de distância, conforme que a espiritualidade fala para a gente, ela também pode crescer e ser visível dentro de nós. A gente tem que deixá-la crescer. A gente tem que acreditar que com todos os defeitos que nós temos, que ela pode sim brilhar tanto quanto a luz do Mestre Jesus. Óbvio que a gente tem muito a evoluir com isso, mas a gente pode desenvolver isso. Basta a gente começar a acreditar, basta a gente ter fé que a gente vai conseguir, não é? A Maria Elizabeth botou um comentário legal. Mesmo por tudo isso, Pedro foi escolhido por Jesus para dar continuidade aos seus ensinamentos. Mas está falando aqui, ó. Não sei se vocês ouviram, mas a Maria Elizabeth colocou aqui, ó. Mesmo por tudo isso, Pedro foi escolhido por Jesus para dar continuidade aos seus ensinamentos. Exatamente. A Natália está fazendo uma pergunta. Só uma pergunta para reflexão para o final, que acho interessante. Se Jesus voltasse hoje, será que trairíamos Jesus novamente depois de 2020 anos? Maísa pede para ele perguntar como reflexão. Bom, não sei se vocês ouviram, mas para reflexão, gente, não é para responder aqui agora, né? Mas é uma pergunta que nós realmente precisamos fazer. Uma pergunta muito interessante da Natália, antes da gente partir para os últimos dias de Pedro.
Se Jesus voltasse hoje, será que trairíamos Jesus novamente depois de 2020 anos? É uma boa pergunta. É o que a gente começou falando lá no início, né? Aparece uma pessoa que fala para você que é o filho de Deus e que vai e que quer para você seguir essa pessoa. Será que a gente seguiria? Será que a gente realmente teria essa coragem de seguir? Será que a gente se converteria à palavra dele? É uma coisa que realmente a gente tem que botar, que a gente tem que se perguntar para a gente. Não é? Mas é algo que não é impossível. Mais uma vez eu falo, não é impossível. Vamos seguindo. Após 50 anos depois de Cristo, não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. Considerando suas 2 epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Jesus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de sua morte. Existe um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a fixar residência em Roma ou não. O que é certo é que a igreja em Roma não foi fundada por ele, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencioná-lo. Na verdade, não é qualquer base bíblica que tenha sido o primeiro bispo de Roma, nem há indícios de que ele tenha sido líder da igreja na cidade por um período de tempo considerável. Apesar disto, é muito provável que ele tenha estado em Roma em algum momento próximo ao final de sua vida e que tenha escrito suas 2 epístolas desta cidade. Ou seja, Pedro é considerado o primeiro pontífice, né? Ele é considerado o primeiro papa. Porém, não existem comprovações históricas de que ele tenha fundado a Igreja do Caminho, né, na cidade de Roma. Não foi lá que ele fundou, né? E nem que ele tenha estabelecido que o centro mundial da igreja deveria ser em Roma. Mas ele é reconhecido como o primeiro pontífice, ele é reconhecido como o primeiro papa. Mas não existe nenhuma comprovação histórica de que ele fixou efetivamente residência na cidade de Roma. Isso não existe, ainda não existem relatos, não existem nenhuma comprovação documentada disto. Mas ele esteve presente em Roma, mas não estabeleceu residência. Agora, gente, vou para uma coisa interessante. Aqui não dá para fazer a pergunta, né, para eu saber. Eu fiz uma pergunta, eu já dei essa palestra na Fraternidade, e eu fiz uma pergunta para as pessoas que estavam presentes nessa palestra, se eu desenhasse uma cruz de cabeça para baixo, né, uma cruz virada ao contrário, o que as pessoas pensariam de mim? A grande maioria das pessoas encaram que a cruz ao contrário é um sinal satânico. E, na verdade, não é. Pedro foi, como quase todos os apóstolos, né? O único apóstolo que não teve uma morte por meio de execução foi João. Pedro, assim como os demais, com exceção de João, ele foi executado. E quando ele foi para ser executado, ele disse que ele não merecia deixar este mundo da mesma forma que o Mestre Jesus. Ele foi condenado à cruz, assim como o Mestre Jesus, mas ele não se achava digno de ser crucificado. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. O símbolo da cruz virada de cabeça para baixo é simplesmente o símbolo que figura a crucificação de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, olha só a capacidade que às vezes a gente tem de deturpar até o momento da morte de um ser iluminado, de um apóstolo. Né? A grande maioria das pessoas acham que a cruz de cabeça para baixo é o contrário do que ela deveria ser. E, na verdade, não é. É simplesmente a forma como Pedro foi crucificado. E até hoje as pessoas acham que isso é um símbolo ruim. Eu inclusive, durante anos eu achei isso. Não era?
A Maísa está falando que eu falava mesmo, que a cruz virada de cabeça para baixo era símbolo satânico. Óbvio, né, gente? A gente também não pode ser hipócrita, né? Algumas pessoas como símbolo satânico, né? Algumas pessoas até hoje utilizam dessa linguagem figurada. Mas o real significado da cruz virada de cabeça para baixo é simplesmente o fato de Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo. Ele não queria, ele não se achava digno de ser crucificado igualmente ao Mestre Jesus. E assim acaba a história do nosso apóstolo de hoje. A Lizinha colocou aqui, essa pergunta deve ser feita por nós durante a vida. Se sim, siga no máximo que puder. Se não, basta seguir o cotidiano. Bom, para quem está conseguindo ler, para quem está acompanhando aí a pergunta da Natália, né? Crucificar Jesus. Se a gente, nos tempos de hoje, né? Se a gente seguiria o Mestre Jesus, ou se a gente mais uma vez mandasse crucificá-lo, né? A Lizinha tá colocando aqui o seguinte, que essa pergunta deve ser feita por nós durante a vida. E sim, siga no máximo que puder. Se não, basta seguir o cotidiano, né? A única coisa que a gente tem que entender é isso, né? Não me lembro, eu não vou me lembrar aqui agora o autor da frase, mas um filósofo uma vez escreveu que a gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida. A gente tem que saber para onde que a gente tem que ir. Porque se a gente não sabe para onde que a gente quer ir, o que a gente quer ser, qualquer lugar serve. Então nós temos que ter um objetivo de vida. Nós precisamos falar assim, não, eu vou seguir a palavra do Mestre Jesus, eu vou seguir no caminho da fé, eu vou seguir no caminho da caridade, eu vou seguir no caminho do amor, eu vou seguir no caminho da humildade. Dentre todos os outros, né? Perdão, seja lá o que for. O Mestre Jesus perdoou seus algozes nos últimos momentos dele. Ele pediu ao Pai, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então é isso. Se a gente realmente quer um objetivo de vida, vamos estabelecer esse objetivo para a gente. Vamos seguir em frente com isso. É mais um conselho que a gente tem hoje. Você tem 4 minutos. Agradece as pessoas. Bom, gente. E ela falou que é muito interessante. Mais uma vez, gente, eu gostaria de agradecer, né? Chegamos ao fim do nosso estudo de hoje, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui hoje, as pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo esse estudo, tá? A Maísa está falando aqui que meu pai e minha mãe estão assistindo. Muito obrigado, pai e mãe, por me dar essa honra. Tá aqui seu filho tentando honrar o que vocês me ensinaram também. Então, assim... Mas eu também sou muito grato a vocês que me dão essa oportunidade de ter que estudar para fazer esse tipo de palestra junto a vocês. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa honra, porque realmente eu me sinto muito bem quando eu tenho que estudar essas passagens. Eu aprendo muito mais. É como eu disse, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu praticamente só li. Depois que eu comecei a estudar cada passagem, qual era o significado, qual era a linguagem de expressão de cada uma daquelas passagens, aí sim eu comecei a ver o que o Mestre Jesus efetivamente queria falar. Óbvio que as passagens, que o que ele dizia ali era bonito, óbvio que era edificante, mas a partir do momento que você começa a ver os detalhes, que você começa a estudar o real significado, aí sim o caminho começa a ficar mais claro para a gente. Muito obrigado. Parabéns, meu amigo, conto sempre com a sua caridade em nossas palestras. Muito obrigado a todos vocês por mais essa oportunidade. Nós nos vemos na próxima. E boa noite, gente. Tchau. A Natália falou muito obrigada. Que Jesus